Olá, saudações a todos. Imagine poder ter acesso a dados técnicos da rede elétrica e distribuição de sua região, e ainda por cima visualizar a topologia desta rede graficamente. Pois bem, eu sou o professor Andrei Lopes, da Universidade Federal do Amapá, e nesse vídeo nós vamos explorar exatamente isso, onde eu irei apresentar a base de dados geográfica da distribuidora, conhecida como BDGD. Em seguida, nós vamos colocar a mão na massa e realizar uma análise exploratória da BDGD utilizando o pacote GeoPandas dentro do ambiente Python. Bom, antes de partirmos para a parte prática, é importante entender rapidamente o que é a BDGD. Bom, aqui nessa página nós temos uma definição breve, só para iniciar a introdução da nossa análise. A BDGD ela faz parte do Sistema de Informação Geográfico Regulatório, o SIGR, instituído pela ANEEL, e foi criado com o objetivo de representar de forma simplificada o sistema elétrico real das distribuidoras, reunindo dados técnicos e comerciais de interesse regulatório, onde anualmente cada distribuidora tem que repassar essas informações atualizadas para a ANEEL, o que torna público e disponível para todos os usuários de interesse. Bom, este modelo ele segue essa base de dados, né, ela segue um modelo padronizado definido pelo módulo 10 do PRODIGE, onde se encontra um link de acesso aqui nesta página para uma definição mais expansiva, né, através dessa documentação do módulo 10 do PRODIGE, que também se encontra na página da ANEEL. Antes de começarmos a parte prática, com os códigos em Python, vale a pena a gente comentar rapidamente sobre o ambiente que estou utilizando aqui. Essa página, todo o conteúdo que estão vendo aqui, ela faz parte de um Jupyter Notebook, executado dentro do Google Colab. Bom, abrindo aqui a página do Google Colab, nós temos aqui a interface que será utilizada nas aulas, pois o Google Colab é uma plataforma gratuita do Google, que permite executar códigos Python diretamente no navegador sem precisar instalar nada, dentro do próprio computador. Essa plataforma ela é baseada em documentos do tipo do Jupyter Notebook, que combinam textos, explicativos, imagens e código, principalmente código executável em um mesmo documento, que torna perfeito para fins didáticos para este vídeo, certo? Bom, uma explicação sobre o Google Colab, de uma forma bem breve. Como ele mistura textos e código, entre a parte de código, nós temos bloquinhos conhecidos como células, onde cada célula eu posso executar um grupo de códigos de forma independente, que dá maior fluidez ao aprendizado e análise. Esse notebook que estou utilizando, ele faz parte e está disponível no meu repositório do GitHub, presente através desta página, onde eu deixarei o link no vídeo abaixo. Voltando aqui para a nossa página, agora que sabemos como o ambiente funciona, vamos começar importando as bibliotecas necessárias e abrir a BDGD em si para fazer as nossas análises. Bom, aqui vamos dar início à importação dos pacotes principais para manipulação da BDGD. O carro-chefe aqui são os importes dos pacotes GeoPandas e Fionas que trabalham de forma conjunta. Dando importância a GeoPandas, o GeoPandas é uma extensão do pacote Pandas que é para manipulação de tabelas semelhante ao Excel. Com a diferença que no GeoPandas, usando como back-end o Fiona, pode-se fazer o carregamento de dados geoespaciais e manipulá-los na forma de tabela. Temos aqui o import do Matplotlib, que permite a plotagem de gráfico, que será utilizada para a plotagem da topologia da rede. Para que eu faça os imports, eu executo essa célula dando play aqui nesse botão. Em seguida, esse script serve apenas para que eu possa definir o pandas para visualizar todas as colunas das tabelas. Vamos dar início agora à importação da BDGD em si. Para fins de importação, nós definimos aqui uma linha de código em Python de uma variável do tipo string, onde eu defino o caminho completo da BDGD que eu faço a importação através do seguinte site da ANEEL, que é o portal de dados públicos onde se encontra a BDGD. Para não estender muito o vídeo, eu vou deixar o link da página e vocês podem buscar através do Google, buscadores, informações mais detalhadas de como fazer o download da BDGD em si. Voltando para o Google Colab, eu defino o caminho da pasta onde eu fiz o download, onde para importação no próprio ambiente,
eu defino aqui um upload para este caminho, para eu fazer a importação direta. Ou então, eu defino um caminho no próprio Google Drive. Para não estender o vídeo, foge ao escopo como se faz esse processo. Mas o fato aqui é que eu defino o caminho da BDGD no Google Colab, eu executo essa célula, e esta variável BDGD_path define o caminho dessa string. Em seguida, nós temos a seguinte célula, onde eu faço a importação do pacote Fiona para eu visualizar as camadas. Essa linha de código, ela carrega todas as tabelas presentes na BDGD, onde eu tenho o parâmetro do método listLawyer, onde eu defino as camadas. Então, aqui, na saída do meu Jupyter Notebook, nós temos as principais tabelas que estão presentes na BDGD em tela. Okay? Em seguida, sabendo-se quais são as camadas, nós vamos fazer as importações para as tabelas que serão manejadas. Temos aqui, das seguintes células que a gente havia definido antes, da célula número 9, nós temos o import, onde aqui nesse import eu fiz a importação do pacote Pandas e defini um nome para ele, que é o GPD, certo? Através desse GPD eu posso fazer a chamada de diversos métodos de acesso. Por exemplo, se eu digitar aqui GPD, e der um tab, eu vou ter uma lista completa de todos os métodos e atributos desse pacote. Então, achando aqui o read file, certo? Eu posso fazer o carregamento da BDGD, cujos parâmetros estão bem aqui. Onde o parâmetro principal aqui é o caminho da BDGD a qual se encontra, que eu defini previamente, certo? E a tabela em si. A BDGD é um banco de dados com diversas tabelas. Então, essas tabelas são chamadas de lawyer, certo? Onde cada lawyer é uma tabela. Então, eu fiz a importação e salvei em variáveis de ambiente aqui, no formato GeoDataFrame, certo? Então, temos as camadas da tabela base, sub, CTMT e assim por diante. Cada uma em uma tabela distinta no estilo GeoDataFrame. Ok? Então, quais são as principais tabelas? Uma tabela com dados gerais da BDGD, outra com dados de subestação, outra com dados de alimentadores de média, aqui informações para fins de plotagem de segmento de média tensão, unidade consumidora de média e de baixa e unidade de transformadores. Partindo para a exploração, vamos analisar o conteúdo de cada tabela. Após feito o carregamento, nós temos aqui a primeira tabela, que é a tabela base, com informações muito resumidas da BDGD em tela, que faz parte da distribuidora Equatorial Energia Amapá. Aqui é o código da distribuidora, através dessa coluna da tabela. Vai estar presente muito das tabelas que faz alusão ao código da distribuidora a ser analisada. Em seguida, nós temos a tabela sub, onde nós temos o conteúdo dela executando esse script. Okay? Nesse script, nós temos informações das principais subestações presentes na base de dados, na rede de concessão. Nós temos a coluna code_id, que seria uma coluna como uma espécie de chave primária na linguagem de banco de dados, onde eu tenho o nome, o código com a nomenclatura para as principais subestações. A coluna nome tem uma descrição textual de cada código ID, certo? Representando o nome de cada subestação. Aqui abaixo, o que nós podemos fazer de análise? Eu vou fazer a seguinte manipulação. Não entrando no mérito sobre manipulação de GeoDataFrame, que isso se estende a um curso de Python, nós podemos presumir que você já tem o conhecimento de Python e sobre GeoDataFrame, DataFrame no Python. Como semelhante ao DataFrame do Pandas, o GeoDataFrame ele também faz a manipulação de tabelas. Aqui nós temos
como acessar uma das colunas da tabela, como no caso, código ID. Então, se eu quiser a lista de subestações, certo? O código de cada lista de subestação, eu posso ter acesso a uma única coluna usando a seguinte linha de código. Eu defino a variável da tabela, entre colchetes eu defino a string com a coluna. Aí, nesse caso, para gerar no formato de lista do Python, eu uso esse método toList, certo? E salvo numa variável sub_list. Em seguida, eu posso também ter o quantitativo de subestações presentes na rede. Então, ao mesmo acesso à coluna, eu defino o método count, certo? E salvo na variável num_subestação. Aqui eu dei um print para visualizar cada uma delas. Executando esse bloco de código, nós temos as seguintes saídas. Então, nós temos aqui as listas de subestações presentes, certo? E aqui é o quantitativo dado por 22 subestações. A próxima análise, nós vamos fazer uma filtragem para selecionar dados da própria rede. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a tabela CTMT, que tem dados cruciais das principais dos alimentadores da distribuidora. Então, nesse caso, vamos abrir uma célula nova aqui e vamos mostrar o conteúdo dessa tabela aqui. Jogando o nome daqui e executando, o que é que nós temos? Nós temos a tabela com o código ID, onde cada chave primária representa um código para acessar cada alimentador de forma distinta. Aí nós temos o nome do alimentador, a subestação a qual ele pertence, certo? Então, vamos fazer uma busca e selecionar os alimentadores pertencentes a uma determinada subestação. Nesse caso, nós vamos usar o seguinte script para filtragem. Aqui nós temos acesso a DataFrame, a coluna sub, certo? E nós vamos aplicar uma operação booleana, onde eu pego essa tabela e faço um operador de igualdade para ter acesso aos elementos cuja linha pertence ao conteúdo de str, que é o código da subestação a qual eu quero filtrar. Aplicando o filtro aqui, nós temos uma definição das linhas a qual eles são verdadeiros ou falsos. Aplicando esse filtro, nós temos aqui a tabela onde eu defino um link para acessar as linhas pelo filtro, e em seguida eu defino a coluna que eu quero visualizar, que é o código ID. E aplico aqui um método chamado toList para transformar para a lista. Em seguida eu vou printar esse conteúdo que está nessa variável align. Aqui nós temos uma lista dos principais de todos os alimentadores a qual pertence a subestação str, certo? Então nós temos aqui todo o conteúdo deles aqui, certo? Em seguida, nós temos aqui uma forma alternativa para fazer uma busca, usando o método query. No método query, eu defino a coluna a qual eu quero filtrar e igualo ao nome da subestação que eu quero fazer o filtro. Nesse caso, da coluna sub. Okay? Em seguida, ele retorna todo o conteúdo das linhas filtradas, mas se eu quiser uma coluna específica, eu uso aqui entre parênteses, code ID, que é a chave primária para o nome dos alimentadores. E em seguida eu transformo para a lista, jogando a variável align. E aqui eu dou uma printada no material. Executando esse script, eu retornei os mesmos valores aqui. Então foi uma forma mais elegante de fazer a filtragem aqui. Para a próxima análise, nós vamos fazer um agrupamento de dados usando o group by. Aqui, na seguinte célula, nós temos a seguinte linha de código. Eu faço para a tabela CTMT, que são dados de alimentadores, e faço um agrupamento por subestação, usando o group by, muito semelhante ao DataFrame. Em seguida, eu faço um acesso às colunas código ID, faço uma contagem, certo? E aplico um reset. Esse count, nesse caso, eu vou fazer a contagem de todos os elementos agrupado por subestação.
Então, eu poderia ter a contagem de cada alimentador por subestação. Executando esse script, nós temos a seguinte saída. Aqui eu tenho o agrupamento por subestação e a contagem de elementos. Ou seja, para cada subestação eu posso saber quantos alimentadores possui cada subestação. Como, por exemplo, a subestação do código de AMP apresenta um alimentador. Já a subestação EQT apresenta 13 alimentadores. Okay? Em seguida, nós vamos aplicar uma outra query. Nesse caso, nós vamos filtrar, antes de mais nada, essa tabela UNTRMT são dados de tabelas com dados de transformadores. Aplicando essa query, nós temos uma filtragem por alimentador. Ou seja, eu vou filtrar as unidades transformadoras a qual pertence o alimentador cujo código é POR01V2. Executando essa célula, nós temos a seguinte saída. Então, o que nós temos aqui? O código ID de cada linha dessa tabela representa uma unidade transformadora de distribuição. Só que, pela nossa filtragem, nós temos a coluna referente ao circuito de distribuição, que no caso é o CTMT. Então, como são tabelas relacionais, eu posso fazer filtragem correlacionando dados de chaves primárias com as tabelas que eu quero filtrar. Nesse caso, podemos ver que o filtro foi bem aplicado e efetivo, pois filtrou somente os transformadores pertencentes a este circuito de distribuição. Okay? Em seguida, nós temos o próxima célula de código. Aqui, o que iremos fazer? Fazendo agora a manipulação de unidades consumidores. Bem aqui, vamos visualizar a tabela UCBNT, que são unidades consumidoras de baixa tensão. Então, nós temos aqui as seguintes informações. O ramal a qual pertence a unidade consumidora, a distribuidora, o circuito a qual ela pertence, a subestação. Isso nos permite fazer uma localização dessa unidade dentro do contexto de qual subestação, qual alimentador, o que permite fazer várias análises de filtragem. Vamos fazer uma query aqui. Nesse caso, nós vamos fazer uma busca de unidades consumidoras por alimentador. Então, vamos filtrar unidades consumidoras pertencentes ao seguinte circuito, cujo código é este que está aqui em tela, e vamos agrupar por fase de conexão, certo? Em seguida, vamos saber o quantitativo de cada um deles por fase de conexão, usando esse seguinte script. Executando isso aqui, o que nós temos? Então, o que foi feito? Nós agrupamos por fase de conexão e fizemos uma contagem de elementos por cada agrupamento. Nesse caso aqui, o que nós temos aqui uma carga trifásica, né? Cujas conexões são as fases ABC e neutro, ok? Temos aqui uma carga bifásica, ABN, certo? E assim por diante. Em seguida, nós vamos fazer uma filtragem por elementos de segmento de distribuição de média tensão. Aí, nesse caso, vamos filtrar alimentadores rurais monofásicos, aqueles alimentadores MRT. Okay? Então, isso que a gente vai fazer? Com a coluna fase de conexão, nós vamos buscar somente as fases A, B e C, que é o monofilar com retorno para a Terra. Okay? E vamos agrupar por subestação, circuito de média tensão e tipo de instalação. Feito isso, executando o script, o que nós temos aqui? Então, nós agrupamos por subestação e cada subestação circuito de distribuição pertencente à devida subestação e o tipo de instalação, se é rural ou urbano. Podemos ver na contagem de elementos que predomina a rural aqui, por se tratar de monofilar com retorno para a Terra aqui. Ok? Bom,
Feitas essas análises exploratórias, vamos para a parte de plotagem gráfica. É possível, então, visualizar essas informações de forma gráfica, né? Através de entidades geográficas geométricas, que são pontos, linhas e polígonos. Existem algumas tabelas que permitem fazer isso, que são entidades geográficas. As não geográficas têm só informações técnicas dentro da BDGD. Manejando as principais entidades geográficas, que, por exemplo, o SSDMT, que é uma tabela de segmentos de média, ele é do formato linha, certo? Que são segmentos de linha onde eu posso visualizar. Aplicando um simples método chamado plot, dentro do dataframe, GeoDataFrame SDMT, eu posso plotar esse gráfico da topologia da rede, desses segmentos de linha de média tensão. Nesse caso, o parâmetro columns representa as colunas em destaque que eu posso fazer a categorização por cores, segmentação de cores. Nesse caso, a coluna sub, que refere-se à subestação. Então, nós temos aqui uma visualização da topologia da rede, dos segmentos de média tensão. Okay? Temos aqui o gráfico, certo? Da topologia da rede. Percebam aqui a diferenciação de cores que está subdividido por subestação. Eu poderia também fazer essa segmentação por circuitos de média tensão. Então, nós temos aqui a segmentação por cores por segmento de média tensão, certo? Circuito de média tensão. A próxima célula aqui, o que nós temos? Aqui eu vou tornar o gráfico mais estilizado colocando uma legenda, certo? Então, executando esse script aqui, eu posso identificar os elementos a qual ele pertence pelas cores, pelas faixas de cores. Nesse caso, eu fiz a segmentação por subestação aqui. Okay? Podemos perceber aqui a segmentação de cores por subestação e aplicamos uma legenda com a coloração e identificação de cada subestação aqui. Certo? A próxima plotagem gráfica, nós vamos fazer uma plotagem aplicando filtros para refinar a busca visual. Nesse caso, aplicamos uma query para filtrar os segmentos de linha pertencente à subestação STR. Okay? Aplicando o filtro aqui e plotando, nós temos aqui uma visão setorizada dos segmentos. Não a rede como um todo da concessionária, mas assim os segmentos pertencentes à subestação STR. E fiz essa segmentação de cores por circuito de média tensão. Okay? A próxima filtragem, eu vou buscar um circuito de média tensão específico, usando essa query e aplicando o plot. Então, temos aqui a plotagem de um único alimentador. Então, a tabela segmentos de média tensão são vários segmentos pertencentes a um único alimentador, cujo código está em tela aqui. Okay? É importante frisar que eu também posso plotar conjuntamente várias tabelas visuais. Aqui eu plotei o segmento de linha, que é da tabela SSDMT, e da tabela sub, que é a subestação, que é uma entidade visual do tipo polígono, onde eu tenho em torno de uma subestação aqui. Okay? Outra análise interessante é a extração de dados de curva de carga. Nesse caso, eu vou fazer um carregamento da tabela CRV-CRG da BDGD, usando o seguinte loio. Okay? Executando esse script, certo? Em seguida, nós vamos visualizar as tabelas, a tabela em si. Aqui, o que nós temos? O código ID de cada curva de carga, a distribuidora a qual ele pertence, a tipologia de dia. O propósito da BDGD era para atender análise de perdas técnicas, então a gente precisava de informações de tipologia de curva de carga para cada setorizado por tipos de dias a qual o consumidor se comporta. Nesse caso, foi segmentado em dias úteis, sábados e domingo. Okay?
E aqui, as próximas colunas em diante, são a segmentação das potências de cada curva de carga. Essa curva de carga ela tem um horizonte de 24 horas, dividida em 96 pontos, por estar segmentada em uma fração de tempo, um passo de tempo de 15 em 15 minutos, o que sumariza 96 pontos. Então, as colunas POT, underline 01, underline 02, se estende até o underline 96 pontos, ok? Pronto, 96 pontos, ok? Aqui a coluna Group Underline tem o que nós chamamos de um grupo de tensão, se é na baixa ou na média, ok? Bom, se temos interesse em cada ponto da curva de carga, então vamos fazer os filtros devidos e aplicar para encontrar essas informações e plotar os gráficos. A primeira coisa que nós vamos fazer é filtrar a tipologia de curva de carga pelo código ID. Digamos que eu queira uma carga residencial do tipo 4. O código dela é desse tipo aqui. Aplicando uma query para a tabela em tela, nós vamos executá-la e temos aqui. Nós restringimos agora somente a 3 linhas, que representam o mesmo tipo de curva de carga, mas fracionada por dia útil, sábado e domingo. E aqui as devidas potências. No entanto, se eu quiser acesso através desse data frame para as colunas das potências, eu vou ter que aplicar um acesso por coluna. Nesse caso, eu vou criar um string com uma lista de colunas que eu quero manejar, que vai de POT underline 01 até underline 96. Então, usando esse script, eu faço essa filtragem da seguinte lista em Python, que vai de POT underline 01 até POT underline 96. Em seguida, fazendo uma filtragem específica de uma única curva de carga, eu vou fazer uma query para o tipo do dia útil, o tipo de curva de carga e acessar as colunas das potências. Executando essa query, nós temos as devidas potências aqui. No seguinte script, nós vamos capturar as potências para o mesmo tipo de curva de carga, mas separado por cada tipologia de dia, de útil, sábado e domingo. E salvo aqui nas seguintes variáveis. Agora eu posso plotar a curva de cada uma delas aqui, usando o seguinte script. Então, nós temos a plotagem para o único tipo de curva de carga residencial do tipo 4, as 3 curvas principais, que é para o dia útil, sábado e domingo. Ok? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha atendido as expectativas de vocês. É um vídeo bem breve, só para apresentar a BDGD, uma análise de dados exploratória bem sucinta, só para ter uma noção do que é a BDGD e como acessá-la através do Python. Aqui a citação para esse conteúdo, certo? Algumas referências bibliográficas. E não se esqueçam de dar o like. Obrigado.